Olá, tudo bem? Como vai você? Você tá boazinha? Você tá bonzinho? Espero que esteja tudo jóia por aí. E estamos nós aqui mais um sábado para falar de autoestima. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa e eu achei que seria interessante responder aqui, porque acredito que pode ajudar outras pessoas, principalmente as mães. Uma pessoa que participava da lista de transmissão me perguntou: Marina, como eu posso ajudar minhas filhas a ter uma autoestima saudável? O que eu posso fazer como mãe para que elas não tenham uma baixa autoestima e sofram com as consequências da mesma forma que eu sofri a minha vida inteira, para que elas não aprendam somente como eu, que estou aqui com quase 50 anos, aprendendo a ter autoestima, a me amar e me colocar em primeiro lugar. E aí eu vou aproveitar e vou responder outra pergunta junto. Uma pergunta que de vez em quando algumas pessoas me fazem sobre qual é a minha história com a autoestima. Se eu tinha uma baixa autoestima e aí eu aprendi a ter uma autoestima saudável. Enfim, de vez em quando existe essa curiosidade de saber da minha trajetória pessoal. E a minha experiência de autoestima está diretamente ligada à pergunta dessa seguidora, então eu vou trazer na verdade a minha experiência. Bom, hoje, analisando com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, olhando para trás, eu percebo que eu sempre tive uma autoestima saudável, eu sempre tive uma autoestima positiva. É claro, é óbvio que todos nós temos algumas questões, ninguém tem uma autoestima nas alturas 100% do tempo. Isso beiraria o narcisismo, não é essa a questão. Eu às vezes me cobro, me culpo, tenho as minhas inseguranças, mas de forma geral, desde que eu me lembro, eu sempre tive uma autoestima saudável. Mas isso não é um mérito meu. Eu não sou uma pessoa especial por conta disso, de forma nenhuma. O mérito é com certeza, sem sombra de dúvidas, da minha mãe. Eu devo muito isso a ela. Sem dúvidas, a minha autoestima ser saudável eu devo à minha mãe. Aos meus pais de maneira geral, mas principalmente à minha mãe. Eu falo pais, eu cito meu pai também, porque eu não me lembro de nenhuma vez sequer nenhum dos dois ter me diminuído, ter me denegrido ou ter me humilhado de alguma forma. Nunca, eu não tenho a lembrança. Eu não tenho o registro de ter me sentido diminuída, de ter me sentido menos, de ter me sentido pouco por algo que eles tenham feito ou dito para mim. Mas isso não quer dizer que eles me exaltavam ou me achavam o máximo ou me achavam acima da média. Também não, de forma nenhuma. Eles eram muito tranquilos, muito pé no chão, muito sensatos. Quando eu errava, conversavam comigo, me explicavam por que eu tinha errado, chamavam a minha atenção quando era necessário. Quando eu acertava, também não era uma festa, era normal. Então, nunca me diminuíram, mas também nunca me colocaram para cima, nunca me inflaram, nunca me fizeram sentir superior ou acima da média. Nunca me fizeram sentir superior ou melhor do que ninguém. Mas quando eu falo que a minha mãe é a grande responsável pela minha autoestima saudável, é porque ela é, para mim, um modelo vivo, um modelo prático de alguém que tem uma autoestima saudável. Uma coisa que eu acho que foi muito importante nessa construção foi eu nunca ter ouvido nem a minha mãe, nem meu pai criticar, denegrir qualquer pessoa que fosse. Eu nunca ouvi eles falando mal, fazendo zum, fazendo piadinhas, diminuindo pessoas. Nunca ouvi eles julgando, criticando e condenando uma pessoa. Eu nunca ouvi nenhum dos dois falando mal, praticando maledicência sobre ninguém. Nunca vi, sabe, essa coisinha de fuxico, de zum, de apontar o dedo, de julgar. Então eu não aprendi isso. Eu não tive essa construção de precisar diminuir outras pessoas. Mas principalmente eu não aprendi a me criticar.
Eu não aprendi a me ver de uma forma negativa. Porque não era uma prática dirigida a mim diretamente, nem a outras pessoas enquanto eu crescia. E a autocrítica, eu nunca vi minha mãe fazendo isso com ela mesma. Sabe como algumas mulheres fazem, que se diminuem? Ai, mas eu sou mesmo uma burra. Ai, mas eu sou uma idiota. Ai, mas como eu tô gorda. Ai, tá vendo isso aqui que aconteceu comigo? Bem feito pra mim, eu mereço. Eu nunca ouvi minha mãe se colocando pra baixo, se denegrindo, se diminuindo. Então, eu não aprendi a fazer isso. Eu não aprendi a me criticar, eu não aprendi a me colocar pra baixo. Eu não aprendi a me tratar mal, a ser abusiva comigo mesma. Porque um dos grandes fatores que interferem na autoestima saudável é o crítico interno. Porque não importa o julgamento que outras pessoas fazem de você. Quando a gente fala de autoestima, o que importa é o crítico interno. É a forma como você se vê, a forma como você se avalia, a forma como você conversa com você mesma. Então eu sou muito grata à minha mãe por eu não ter esse modelo na minha cabeça, de me desrespeitar, de me diminuir. E é por isso que eu devo à minha mãe. E um dos grandes ensinamentos que ela me deu, que eu acho que é uma grande qualidade que eu admiro nela e em mim também, é a capacidade de ser autêntica. Minha mãe me mostrou como é importante fazer o que ela gosta, ser quem ela é, não se importar com o que as outras pessoas falam, não pensar com o que as outras pessoas pensam. Ela nunca conversou isso comigo. A gente nunca teve esse diálogo de que é importante ter autoestima, de que é importante se amar, de que é importante se colocar em primeiro lugar. Apesar dela nunca ter me dito essas coisas, ela me mostrou através do exemplo. E é claro que o exemplo é muito mais forte, marca muito mais, é muito mais impactante. Tem um vídeo da Dove, desses vídeos de campanha da beleza real, de autoestima da Dove, que mostra como a autoimagem das mães influencia na autoimagem das filhas. Então, eles perguntaram para as mães o que elas gostavam nelas mesmas, fisicamente, e o que elas não gostavam. E fizeram as mesmas perguntas para as filhas. E a resposta das filhas foi praticamente a mesma das mães. Elas reproduziram coisas do tipo, eu gosto das minhas pernas, mas eu não gosto, do meu cabelo. Eu gosto do meu sorriso. Por que elas reproduziram? Porque elas ouviram as mães falando as partes que elas gostavam, que elas não gostavam, e aprenderam a olhar para si mesmas da mesma forma que as mães olhavam para elas mesmas. Elas aprenderam com a mãe o que gostar e o que não gostar. Minha mãe então me deu esse grande exemplo. Ela nunca se tratou de forma narcisística, se achando melhor, se achando superior, sendo soberba, sendo arrogante. Nunca, nunca, nunca vi minha mãe fazendo isso. Mas ela também nunca se diminuiu, nunca se denegriu, nunca se colocou para baixo. Então é assim, não adianta nada você falar para sua filha que ela precisa se amar, que ela é linda, que ela é especial, se ela vê você falando mal de si mesma. Pensa bem, se sua filha escuta você falando coisas negativas a seu próprio respeito, focando nos seus pontos negativos, focando nas suas falhas, focando nos seus erros, é esse o ângulo que ela vai aprender a olhar para ela mesma. Com certeza, a melhor forma que você pode ajudar o seu filho, a sua filha, na questão de autoestima, é através do exemplo. Eu tô contando a minha história porque eu acho que minha mãe foi muito feliz nesse aspecto enquanto me criava. Sou muito grata a ela porque por conta da criação dela, da forma dela de ver o mundo e as coisas, eu desenvolvi uma autoestima saudável. Você se tratar com respeito, respeitar os seus limites, não aceitar situações abusivas, não falar com você mesma de uma forma desrespeitosa, de uma forma negativa. Todas essas atitudes, com certeza, influenciam na autoestima do seu filho, da sua filha. Lá no site tem um post que fala sobre isso, se não me engano se chama Autoestima Infantil. Se você tem interesse por esse assunto e quiser saber mais, dá uma lida lá que tem bastante informação complementar.
tá bom? Bom, espero que minha história possa contribuir para que o ciclo de baixa autoestima não se perpetue. Porque eu sinceramente acredito que para que a gente possa amar uns aos outros, para que a gente possa se respeitar mais, antes a gente precisa se amar. Tá na Bíblia isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se amar, então, é antes, é anterior. É muito difícil querer fazer o bem, querer a felicidade do outro, amar o outro de forma incondicional, quando a gente não consegue se dar esse amor primeiro. Você cuidar da sua autoestima e ter essa atenção com a autoestima das crianças, eu penso que esse é um fator importante para todos nós trabalharmos por um mundo melhor para nós mesmos. Bom, vou ficando por aqui. Você já sabe, né? Para mais conteúdo sobre autoestima, visite academiadeautoestima.com, nas redes sociais, @academia de autoestima. Espero te ver sábado que vem, se Deus quiser. Até lá!